Ontem, um mês de transfer ban. O Botafogo entrou na lista do transfer ban da FIFA em 30 de dezembro de 2025. Ontem foi 30 de janeiro de 2026 e o transfer ban ainda não caiu. Perguntado a respeito do transfer ban após o jogo contra o Cruzeiro, John Textor, acionista majoritário do Botafogo, foi claro, está resolvido. Só que ontem não tivemos novidade com relação à saída do Botafogo da lista do transfer ban. Mas John Textor e João Paulo Magalhães, presidente do clube associativo, viajaram para São Paulo para encontrar soluções. Algumas pessoas do social, pelo menos até o jogo da última quinta-feira, não acreditavam mais em John Textor. E o clube social acreditou muito no acionista majoritário do Botafogo nos últimos anos, como muita gente acreditou. Problema nenhum, John Textor. Claro, foi importante, o Botafogo ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores, só que o clube social tem que fiscalizar, tem que estar atento a tudo que o acionista majoritário do futebol do Botafogo faz. O John Textor errou muito, pelo menos nos últimos meses ou no último ano, na gestão do Botafogo. E além de pessoas do clube social, o próprio CEO Tairo Arruda não estava nada satisfeito até a última quinta-feira com o John Textor. Outras pessoas da SAF não estavam satisfeitas com as últimas ações e até intenções com relação a negociações, valores monetários por parte do acionista majoritário do Fogão. Então, o associativo agora está sim observando mais as ações do John Textor. Teve reunião anteontem, no dia do jogo, reunião quentíssima. O João Paulo Magalhães se posicionou, então, ontem uma viagem para São Paulo em busca de soluções. John Textor querendo passar o empréstimo de 50 milhões de dólares para o Botafogo. Segundo ele, está pegando esse dinheiro emprestado com amigos. Há divergências com relação ao que está no contrato. Há alguns dias, o JP Fragoso informou em O Globo que os juros seriam altíssimos, que o Botafogo poderia ter que colocar venda de jogadores como garantia. Tairo Arruda não quer que isso aconteça, não assinou num primeiro momento. Outras pessoas da SAF são contra essa ideia do John Textor. Foi. Vamos lá, vem comigo, vamos começar a trabalhar a informação então. Então o John Textor e o presidente João Paulo Magalhães viajaram para São Paulo para debater como que esse aporte vai chegar ao Botafogo mediante a uma auditoria externa, né? Basicamente essa reunião, essa viagem aconteceu na manhã de hoje, estão rolando em vários grupos de WhatsApp vídeos, né, e até fotos deles ali no Santos Dumont. Essa auditoria, como eu antecipei para vocês, foi uma exigência do clube social para estudar a viabilidade e as condições da transação estimada em 50 milhões de dólares. Estou até aqui no site Fogonet, obrigado ao pessoal pelo crédito na informação sobre a auditoria havia sido antecipada pelo canal do Manel, e há críticas internas sobre os termos que prevêem juros altíssimos e vendas de jogadores como garantias. Essa coisa que o John Textor o tempo todo fez nos últimos anos de pegar empréstimos a juros escandalosos e dar Botafogo de garantia, dar jogadores do Botafogo de garantias e tudo mais, está com os seus dias contados, pelo menos da forma como é feito. A ideia é que não se tenha mais isso, sobretudo, principalmente dar o Botafogo de garantia na contratação de créditos. Aí o desdobramento disso, né, segundo o jornal o Globo, apuração lá do João Pedro Fragoso, que está sempre fazendo um grande trabalho de apuração, o clima no momento é pacífico entre o Textor e o João Paulo, que voltaram a dialogar entre os dois. Os dois foram vistos conversando também no camarote do estádio Newton Santos, enquanto o Botafogo goleava o Cruzeiro por 4-0. Apesar desse clima amistoso, o associativo entende que é preciso agir com firmeza. Caso não haja uma avaliação positiva, o social poderia até mesmo tentar derrubar, eliminar, que mantém o John Textor no controle. Ainda de acordo com a reportagem, John Textor enxerga a entrada do dinheiro para solucionar o transfer ban como a última cartada para tentar se reerguer nos bastidores da SAF e também reconquistar o seu prestígio com a torcida. Como eu te disse mais cedo, eu acredito que essa auditoria externa, na verdade, até protege o John Textor. Ela não é um elemento negativo. Pelo contrário, na medida em que você tem auditores externos, legal?
validando as suas propostas, validando seus documentos, validando as suas estratégias, validando a origem do dinheiro, validando quem são os seus sócios, você que apresentou tudo aquilo fica validado. Todo mundo vai olhar para você e vai falar, poxa, esse cara é sério. A maior auditoria do país olhou para isso e falou, nossa, esse plano é maravilhoso. O problema é se ela entender outra coisa. E aí nós vamos ficar resguardados. Poxa, ainda bem que a gente botou essa auditoria, porque ela viu coisas que nós não teríamos visto. E aí o problema poderia se agravar ainda mais ali na frente. Então, tem toda essa situação, tá? Notícias boas, informação importante que veio primeiro pelo Jornal o Globo, conversei com uma fonte dentro do associativo acerca dessa viagem que o presidente do Botafogo Clube Social, João Paulo Magalhães, e John Textor, em São Paulo, a fim de se encontrarem com o banco, um contato do Botafogo, um banco parceiro do Botafogo, a fim de realizar uma auditoria externa, independente, para saber a origem desse dinheiro que vem para tirar o Botafogo do transfer ban, os riscos desse dinheiro, tudo que as partes precisam saber para bater o martelo. Então, a origem e o risco é pequeno, a origem é idônea, dá para fazer. Ou não tem como, bate o martelo, não aceitamos, não queremos, porque para essa grana entrar nos cofres do Botafogo via bolso do John Textor, tem que ter a aprovação do Conselho da SAF, tem que ter a aprovação do associativo, e o John Textor está encurralado. Né? Ele está encurralado. E está tentando melhorar a sua imagem, tanto externamente quanto internamente. Então, John Textor está recuando em algumas situações, tem cedido mais, tanto para Eagle como para o social, enfim, tem ouvido mais as pessoas dentro do clube, leia-se Taro Arruda, Alessandro Brito, pessoas da sua confiança, né? E o Botafogo está num caminho importante, né? Porque o social ele tem um trunfo, ele tem um trunfo. Que trunfo é esse? Eu falei para vocês que no dia 21 de janeiro a Eagle Football Holding entrou com um agravo interno na Vara Empresarial, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde corre esse processo, que é o processo cuja liminar mantém o Textor no poder. A Eagle entrou com um agravo interno pedindo para que essa liminar seja derrubada, que o teor seja anulado e John Textor não esteja mais no poder, no controle da SAF Botafogo, tendo em vista tudo que está acontecendo lá na Eagle. Né? Então já tem um pedido desde o dia 21 de janeiro. E aí muita gente achou que o social tinha entrado também com esse pedido. E aí a gente viu que o pedido é outro, que também ajudou muito o Botafogo, né? No caso de dar uma segurada nas vendas, né? Qualquer mudança no quadro administrativo sendo impedida. Né? E isso deixou o John Textor encurralado. O que pode acontecer a partir de agora, gente? Textor e João Paulo estão em São Paulo. Esse banco parceiro vai auditar, vai fazer uma auditoria para saber se é viável ou não esse empréstimo, né, vamos dizer assim, de 50 milhões de dólares. Ou pelo menos os 30 milhões de dólares, que é o que o Textor prometeu para pagar o Atlanta e a MLS. Né? Hoje, o John Textor e o presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães e Lins, eles foram para São Paulo. Né? Estão ali tentando resolver todas essas questões. Né? O Botafogo Social e o John Textor, eles estão tentando chegar no ajuste. Várias coisas foram colocadas para o John Textor, vários pontos foram colocados para o empresário norte-americano, que ontem teve diversas reuniões no Rio de Janeiro, chegou pilhado para resolver tudo, mas
A imagem que a gente até postou ontem no meu perfil no Instagram, acho que ela é muito simbólica, né? De você ver o John Textor isolado. E ele deve estar tentando reverter o jogo. E tem que mostrar as garantias financeiras. Porque, no meu entendimento, se ele não mostrar garantias financeiras, dificilmente ele seguirá no Botafogo. Ele está isolado, a gente sente isso, né? A gente está vendo. Não sabemos, eu não tenho ainda a apuração de que foi essa reunião. De repente a gente consegue apurar isso até amanhã, de trazer o que aconteceu realmente após todas essas reuniões. Mas o grande X da questão é que hoje o John Textor está totalmente isolado. Hoje o John Textor está tendo que mostrar tudo, algo que ele não fez durante os últimos tempos, né? O John Textor, ele era um cara que fazia tudo da cabeça dele e as pessoas baixavam, ok, boss. Agora não está acontecendo mais isso. Então essas reuniões são importantes, reuniões que aconteceram ontem, reuniões que acontecem hoje. Vamos ver se o Textor vai ficar até domingo para tentar resolver esses problemas. Mas se ele não apresentar soluções, a situação vai ficar complicada para ele. As soluções não podem ser aquelas que ele fazia antigamente, que todo mundo aceitava. Agora não. Ou ele apresenta algo que seja sustentável para o Botafogo, ou acho que até o fim do Textor, a gestão de John Textor pode acontecer. Beijos, amo vocês, que com Deus.